queria agradecer muito o convite do Daniel, do professor Daniel Mil, de sua equipe, e cumprimentá-los, não só por este evento agradável e muito proveitoso, onde eu aprendi muito, me atualizei completamente, quer dizer, não completamente, mas muito, e também pelo trabalho que vocês realizam aqui no grupo Horizonte, com muitas publicações, muitas pesquisas, muitos eventos. Eu acho que é uma grande contribuição para a área, Daniel. Quero lhe agradecer muito de poder estar aqui. Bom, então, vou me apresentar dizendo de onde eu falo. Não é? Eu não sou nem da pedagogia, não é? Nem propriamente da educação à distância. Eu sou professora e pesquisadora em sociologia da comunicação, da educação, o que me levou para a educação à distância, e também da sociologia da infância, o que me levou para a mídia e educação. Então, já há décadas que eu trabalho na tentativa de integrar essas duas áreas, que me parecem importantíssimas ambas, porque eu considero que a educação à distância é um exemplo de integração das tecnologias na educação, não é? E a mídia educação, para mim, é um novo método de ensino em todos os níveis da educação. Deixa eu achar minha palestra aqui. Aqui, meu PP. Aqui, né? Deu. Então, é dessa perspectiva que eu falo. E hoje aqui, eu acho que a nossa mesa vai ser bastante complementar, porque eu vou falar de uma perspectiva mais macro, não é? Que é muito diferente da pesquisa em educação, em pedagogia, que a Maria Tereza nos trouxe, com experiências e, né, descrição e análise de experiências muito interessantes, e que a professora Lúcia trouxe uma visão de uma outra perspectiva. Então, acho que espero que sejamos bem complementares, não é? Quero também dizer que a minha posição, agora como professora aposentada, continua sendo aquela de sempre, que é uma espécie de militância disruptiva, para repetir, coincidentemente, o adjetivo usado ontem pelo professor Antônio, não é? Que diz que tem uma visão disruptiva, não é? Além de uma visão humanista. Então, eu queria fazer aqui umas provocações que vão parecer talvez óbvias e polêmicas, não é? Aliás, 5 questões polêmicas é o subtítulo que eu achei, porque, na verdade, óbvias, porque a sociologia é dita pelos sociólogos mais conscientes, talvez, que é a ciência do óbvio, né? A sociologia é aquilo que todo mundo vê e a sociologia tenta estudar a fundo e explicar. É aquilo que todo mundo vai ver, todo mundo está vendo, todo mundo está vivendo. Então, hoje, a minha inquietação é essa relação cada vez mais intensa, íntima e invasiva entre as mídias ou TIC e as novas gerações. Então, eu vou começar apresentando aqui, dá licença aqui, né? Talvez, né? Onde é que eu aperto aqui para... Aqui. Aonde? Aqui. Ok, melhor. Então, para limpar o terreno e nos entendermos, vamos aqui logo apresentar 3 teses equivocadas, que eu considero, tenho convicção, não é? Convicção está na moda, não tenho provas, mas tenho convicção de que essas teses estão equivocadas, não é? E essa ideia de tese equivocada é uma paráfrase de um grande escritor latino-americano que, nos anos 60, escreveu um livro chamado 7 Teses Equivocadas sobre a América Latina, não é? E que acho que é o Eduardo Galeano, nem me lembro mais, mas eu acho que é. Em todo caso, foi um livro que marcou toda a geração, não é a minha geração, dos anos 60 e 70, que viviam a ditadura e que se voltavam para tentativas de compreensão da realidade que nos oprimia em toda a América Latina. Então, a primeira tese equivocada todo mundo acha, é o óbvio, né? A tecnologia é neutra, totalmente equivocada. E a ciência também, portanto, a ciência também é neutra. Tudo está sob controle, não precisamos nos preocupar, não é?
Não é verdade. Há riscos, há muitos riscos, e nem vamos entrar aqui no detalhe do risco. Não é? Há mesmo livros e teorias inteiras chamando atenção para esses riscos. A segunda tese, que eu acho que é mais polêmica aqui para o nosso público, para todos nós, é que a cultura é digital. Aí eu considero que ela não é só digital, que ela é principalmente audiovisual, mundializada e industrializada. E a terceira tese, que está muito em voga nos organismos internacionais, na sociologia da infância, nos estudos interdisciplinares sobre a infância, que é a denominação anglo-saxã da mesma área, não é? Mas eu a considero mais completa porque é interdisciplinar, e nos países latinos essa área tomou o nome, a denominação de sociologia da infância. Então, eu considero que os adolescentes e as crianças não estão empoderados, não é? Apesar de todo o contexto que nós vamos ver logo em seguida. Eles são, principalmente, consumidores assíduos e vorazes, bulímicos mesmo, de TIC e internet. Para cima ou para baixo? Para baixo, né? Então, eu vou passar rapidamente sobre isso, vocês vão ficar lendo, não é? Então, eu acho que aqui o que nós temos que prestar muita atenção é que a técnica sempre existiu e os homens sempre se apropriaram dos objetos, criaram e se apropriaram dos objetos técnicos na sua evolução. Mas agora, a sociedade, sobretudo as sociedades avançadas, não as periféricas, estão dando saltos qualitativos enormes, não é? O avanço técnico é vertiginoso, não é? Então, os seres humanos, é a minha pergunta. Primeira pergunta, os seres humanos perderam o controle das máquinas? Não é? Ou, dito de outra forma, a criatura supera o Criador, ou a criatura domina o Criador? E aí, essas referências, eu vou passar rapidamente, eu acho que vocês vão publicar isso, né, Daniel? Então, as referências ficam aí. São referências, principalmente, de livros e filmes de ficção científica que são premonições, às vezes, muito exatas do que nós estamos vivendo hoje. Livros e filmes feitos, alguns, há quase 100 anos, né, há quase um século. Os filmes são mais... vou deixar esse aí para vocês lerem um pouquinho. Então, o que nós temos? Nós temos esses saltos qualitativos. O futuro já chegou. O futuro não está lá na frente, o futuro já chegou. As sociedades avançadas deram esses saltos qualitativos enormes em termos de ciência e tecnologia, por exemplo, com robótica, biotecnologias, nanotecnologias, inteligência artificial, convergência NB-IC, né? Quer dizer, nano, bio, informação e comunicação, não é? Robôs autorreplicantes, ideologias, essa é muito importante, ideologias pós-humanistas ou transhumanistas, não é? Não são nem neutras, nem são inócuas, digamos assim, não é? Na verdade, essas ficções são contrapontos a esta preocupação, essa inquietação que essas máquinas provocam em toda a sociedade. Então, os criadores, os literatos, os criadores de cinema, as pessoas que tentam projetar-se para o futuro, inventam essas ficções, esses personagens, esses filmes, essas ficções de literatura, né, para, de uma certa forma, exorcizar o medo, não é? Para isso, e agora eu vou ler aqui, porque eu acho importante, para isso, eu acho que é preciso considerar, prioritariamente, não os dispositivos, mas os usos e apropriações que os seres humanos conseguem fazer desses objetos técnicos. E a nossa análise deve colocar no centro o usuário, não é? Em lugar das máquinas e dispositivos. Então, os franceses, alguns autores franceses, que devem estar nas referências, inventaram esta
vertente de análise sociológica dessas tecnologias e das suas relações, das relações sociais que elas engendram, não é? Para contrapor as análises sociotécnicas, que são as análises dominantes, hegemônicas, não é? As análises sociotécnicas dos dispositivos. E aqui a ideia de dispositivo é muito mais ampla, é aquela ideia do Foucault, do Agamben, não é? Que é muito mais ampla que o dispositivo técnico, propriamente dito. É o dispositivo como o conjunto de redes e de instituições que incluem homens, está aqui o conceito, que incluem homens, não é, seres humanos e dispositivos técnicos, né? Então, redes sociotécnicas, não é? O dispositivo, nessa visão, é uma ferramenta conceitual para descrever as imensas redes sociotécnicas, que incluem pessoas e máquinas, etc. Não é? Essas redes produzem mensagens que nos envolvem como teias de aranha, não é por acaso, não é, que o ciberespaço se chama, não é, www, não é? E aqui eu gostaria de me debruçar um pouquinho sobre esse conceito do Agamben, que ele fala dos dispositivos típicos da fase atual do capitalismo, que não são mais de produção do sujeito, mas de dessubjetivação do sujeito, não é? No uso intenso, essa dessubjetivação construída ou desconstruída, a subjetivação, não é? No uso intenso e sem sentido desses inúmeros dispositivos técnicos. Então, essa citação do Agamben, eu acho que a gente deve olhar, ouvir, pensar com muita cautela, não é? Com muita atenção. Quem se deixa apanhar pelo dispositivo do telefone celular, diz ele, não adquire uma nova subjetividade, mas somente um número pelo qual ele poderá ser controlado. O espectador que passa sua noite na frente da televisão, ou diante da televisão, em troca de sua dessubjetivação, recebe, em troca da sua dessubjetivação, apenas a máscara frustrante do zapper, que é aquele que fica zapando, né, na televisão, ou sua inclusão no índice de audiência. Queria chamar a atenção aqui, queria dizer, antes que vocês me acusem de tecnofobia, queria dizer que não é tecnofobia, mas uma espécie de lucidez, uma espécie de distanciamento brechtiano ou sociológico, né, ou até filosófico, diante deste meio ambiente tecnificado, extremamente tecnificado, onde nós vivemos hoje. Para usar uma metáfora bastante surrada, peço desculpas pela falta de imaginação, não é? Eu usaria a metáfora da árvore e da floresta. É preciso que a gente se afaste da árvore, né, dos dispositivos técnicos, para ver a floresta toda e entender esse contexto todo onde a gente está imerso. Queiramos ou não queiramos, não é inexorável. Por isso eu não sou tecnófoba, porque eu tenho a consciência clara, a convicção e muitas provas, não é, de que é inexorável. Portanto, não adianta dizer não gosto da tecnologia, não quero, sou contra, não uso, não é? Ao contrário. Então, e uma outra maneira de abordar isso, essa questão que me parece muito importante, é a relação das máquinas com os nossos corpos, né? Nós acabamos de ver que aqui foi mais fácil trocar os corpos que trocar as máquinas de lugar, né? Então, nós ainda mantemos o controle dos nossos corpos, mas até quando? Não é? Então, me parece que esses dispositivos são muito importantes para o controle dos corpos, é o que está escrito aí. Abandonados nossos corpos, e sobretudo dos jovens, frente às máquinas, não é? Conectados às redes, e de nossas mentes, que andam navegando por aí, não é? E esses dispositivos não são neutros, como foi dito lá no início das teses equivocadas. Ao contrário, eles impõem certa lógica, queiramos ou não queiramos.
não é? Impõe certas lógicas e impõe conteúdos, gerando novas formas cognitivas, novos modos de perceber, não é? Que a gente está procurando entender, não é? Até para poder ensinar, para poder fazer educação, não é? Que a gente pode começar dizendo, bom, são audiovisuais, né? Esses modos de perceber são sintéticos, não é? Novos modos de aprender, por exemplo, processar em paralelo, né? Enquanto eu digo uma coisa, vocês podem ler outra, não é? Autodidaxia, que é essa autonomia, essa capacidade de aprender sozinhos, ou seja, sem o controle ou a ajuda dos adultos, que as crianças estão desenvolvendo, sendo que o primeiro passo dessa autodidaxia é a facilidade, a naturalidade com que as crianças aprendem a lidar com a máquina, a operar a máquina, não é? Todo mundo aqui sabe que a gente tem dificuldade, a gente dá o telefone para a criança e ela lá resolve todos os nossos problemas e nos dá o telefone já prontinho para usar, não é? Trancou alguma coisa no computador, chama o filho, né? Às vezes até o neto, não é? Por quê? Porque eles têm essa naturalidade. É o primeiro passo da autodidaxia. E, a partir desse primeiro passo, quando eles aprendem, eles naturalmente aprendem a lidar com as máquinas, eles vão avançando e aprendendo outras coisas, outros conteúdos, outras formas, outras linguagens, etc. Né? Então, bom, modos de aprender e pensar mais autônomos e colaborativos, isso também todo mundo já sabe, né? Pelo menos aqui nesse auditório. Aí eu queria fazer uma distância, um zoom ainda mais alto, né? Mais longe. E pensar nessa proposta do Guy Debord, de 1967, não é? 50 anos, né? Quantos anos? 50, 60? Quase, né? Da Sociedade do Espetáculo, onde ele dizia: o espetáculo não é o conjunto de imagens, não é? Porque era o auge da televisão, né? Quer dizer, era o auge não, mas o início do grande florescimento da televisão, né? Como a novidade de comunicação, né? A TIC do momento naquela época, né? Então, não é um conjunto de imagens, mas uma relação social mediatizada por imagens. Isso foi escrito em 67. Naquele tempo, a gente não tinha essa ideia. A gente pensava a televisão como uma comunicação de massa, um veículo de massa de alguns produtores que massificavam a cultura, e o espectador passivo lá, batata do sofá, como se dizia nos Estados Unidos na época, né? Os batatas do sofá, quer dizer, o espectador totalmente, o telespectador totalmente passivo. E ele diz isso, é uma relação social mediatizada por imagens. É exatamente o que se vive hoje. Todo mundo, as duas professoras que me antecederam falaram nisso, quer dizer, a questão do selfie, do Facebook, do fato ao invés de viver a coisa, de viver o momento, registrá-lo em imagens e publicar essa imagem para todos, amigos e não amigos, e conhecidos, e todo mundo. Então, criando uma relação via imagem. Não é? Isso é muito, muito... Para mim, essa frase, esse livro é premonitório de uma porção de coisas. Então, bom, e ele diz também o seguinte: o espetáculo é o capital a um tal grau de acumulação, né, numa tentativa de ir adiante do marxismo, que se torna imagem. Hoje poderíamos dizer um tal grau de acumulação que se torna virtual, e material e fugaz. Não é? Essa é a ilustração de uma tese de doutorado na França, desse autor, Kiroux, não é? Sobre o Google, que chama o título da tese era Google God, quer dizer, o Deus Google, e ele diz: o Big Brother não existe, ele está em toda parte como Deus, não é? E você está sempre indo atrás do Google, né? E aqui esse é um blog, um grupo de jornalistas e de comunicadores que faz essa mídia alternativa, chama mídia alternativa, são os autores disso aí. A desinformação organizada é um dos objetivos do sistema, e não a informação organizada. E aí eles dizem: a mídia alternativa adverte, não é? A desinformação faz mal à saúde. Não sei, dá para ler, sim. Não é? Então, essas coisas. Isto nós podemos
nós podemos, talvez, resistir, não é, a esta influência avassaladora, digamos assim. E aí eu quero fazer um pequeno parênteses para dizer que, felizmente, o mundo é contraditório e a influência avassaladora não supõe, isso vale para todas as mídias, não é? Para a manipulação da informação, que é uma coisa que os jornalistas não gostam que a gente diga, não é? Eu sempre digo o seguinte, não quer dizer que a Globo não manipula, não é? O fato, a Globo manipula, mas isso não quer dizer que nós somos manipulados, porque ainda bem que o mundo é contraditório e que nós podemos resistir. Mas isso não quer dizer que as tecnologias dão essas possibilidades de resistir. Não está nas tecnologias, mas está, não é, na capacidade dos grupos sociais se organizarem, na escola, na família, na sociedade em geral, não é? É o que eu tento desenvolver, é uma sociopolítica dos usos, em vez da sociotécnica dos dispositivos, não é? Dominar as telinhas para não ser dominado por elas. Esse, Ivani, era o slogan daquele programa de formação do telespectador que a gente lembrou ontem, não é, de quase 30 anos atrás, não é 25 passados, não é dominar. Naquele tempo eu estava trabalhando sobre a televisão, e era um programa de formação do telespectador jovem, não é? Dominar as telinhas para não ser dominado por elas. Quanto tempo eu tenho, Daniel? 15? Ainda? Então, tá. Então, vamos continuar, né? Sociopolítica dos usos. Como fazer, então, não é? Para nos educar, para começar a nos transformar nós mesmos e também colaborar, contribuir para que as novas gerações, que são o objetivo do nosso trabalho, da nossa missão enquanto educadores, se transformem em cidadãos e não em mero consumidores, não é? Como fazer, então, dessas tecnologias instrumentos de cidadania, não é? Como usar as tecnologias para transformá-las, né, enquanto instrumentos de expressão, criação, que são os objetivos da escola. O que a escola deve fazer? A escola que nós idealizamos, ela deve transformar os nossos pequenos alunos em pessoas, cidadãos, capazes de compreender o mundo, de se expressar e de criar. Não é isso? E aí a gente tem alguns exemplos aqui, tem muito mais, né, que não dá tempo da gente ser exaustiva, não é? Os indignados da Espanha, Occupy Wall Street nos Estados Unidos, revoltas árabes, manifestações brasileiras de 2013 e 2016, para o bem e para o mal, não é? Os anônimos, etc. O primeiro a utilizar a internet como ferramenta, como arma de luta, foi o famoso comandante Marcos de Chiapas, no México, né? Eu tive uma bolsista que foi orientanda também, eu fui co-orientadora dela, porque ela era do serviço social, que fez uma dissertação de mestrado sobre isso, sobre o comandante Marcos, há mais de 10 anos também, que era uma das primeiras utilizações revolucionárias da internet. Não é? E aqui, de novo, um livro do Kiru, que trabalha exatamente nessa linha de levantamento, descrição e análise das revoluções da rede, Revolution de Net, não é? Com essas ilustrações aí dos anônimos, que eu acho que todo mundo sabe o que é, né? Então, eu estou na metade, eu acho que eu vou ter que correr um pouco. A questão 2, então, a primeira questão é: a criatura supera o Criador? A segunda questão é uma hipótese, não é? Essas mídias são dispositivos muito eficazes de socialização das novas gerações, que as novas gerações, o processo de socialização é responsabilidade de toda a sociedade. A educação, tal que nós conhecemos, os sistemas de educação, não é? Eles são a parte, como dizia já o Durkheim, eles são a parte institucional, sistematizada deste processo de socialização. Mas as crianças aprendem, se socializam, utilizando, se apropriando e sendo influenciado por todos os elementos do seu universo de socialização, não é? Então, essa é a minha hipótese, a questão polêmica, né, uma das 5 polêmicas que eu proponho para a gente discutir. Espero que dê tempo, porque eu quero mesmo ouvir vocês, não é? Quero falar o mínimo possível, mas é difícil.
não é? Então, espero que vocês já tenham lido, senão vocês vão olhar quando eles publicarem. Então, isso aqui é muito importante, é o núcleo da minha pesquisa em sociologia da infância. Quer dizer, o acesso, não é, das novas gerações, as TIC tende a gerar um abismo tecnológico entre as gerações, não é? Principalmente nas classes sociais com mais acesso domiciliar. Né? Se bem que agora está quase todo mundo com acesso domiciliar à internet, não é? Que nessas famílias, em geral, as crianças e adolescentes são os maiores usuários, não é, de computadores conectados à rede. Então, essa nova espécie de diversidade cultural e intergeneracional e interclasse também, não é? Ela vem inverter os papéis tradicionais das relações entre o adulto que sabe e a criança que não sabe. É uma coisa que já aconteceu nos grandes saltos técnicos da humanidade, por exemplo, a descoberta do fogo, para ir lá no tempo das cavernas, não é? Ela cria uma nova espécie de diversidade cultural, ela provoca, não é, esse uso, esse abismo tecnológico, né, entre as gerações. Ela provoca uma grave ruptura ética, não é, na compreensão, por exemplo, das políticas, sexualidade e violência e diferentes abordagens da tecnologia. Então, queremos fazer mídia e educação justamente para formar cidadãos, não é? Então, aqui, outras perguntas. Somos sujeitos ou objetos, consumidores passivos ou cidadãos, etc. E, sobretudo, para nós aqui interessa essa pergunta, essas duas perguntas. Qual o papel da escola e quem educará os educadores, não é? Que é importante, é fundamental, não é? Condição sine qua non. Popular vou para a questão 3. Então, aqui, as culturas jovens. Isso também é minha convicção, mas também baseada em algumas provas das nossas pesquisas, as minhas e minha equipe, e das questões de pesquisas que tem milhares de pesquisas espalhadas pelo mundo. Elas só não são publicadas para o grande público, elas são percebidas no meio acadêmico, e olhe lá, não é? Então, 5 minutos, oh, meu Deus. Então, os jovens de hoje, não é? A característica dessas culturas jovens é ser audiovisual e ser baseada nessa gamificação, não é? Que está sendo, inclusive, utilizada como uma espécie de nova pedagogia, né? Ou de, pelo menos, uma vertente nova na pedagogia. Então, as crianças são naturalmente digitais porque, como eu já disse, se apropriam naturalmente das máquinas. Absolutamente audiovisuais, porque estão imersas nessa cultura audiovisual que vem desde o tempo do cinema, né? E do cinema de massa e da televisão. Tecnicamente interativas, porque elas vivem nas redes, potencialmente participativas e reflexivas, depende da escola, da família, das igrejas, etc., de todas as agências ou instituições de socialização, tendencialmente globalizadas, não escapando à lógica do capitalismo. Novos modos de perceber o mundo, isso já foi dito, as abordagens, né, teorias já não dão conta de tudo, não é? As crianças, isso é muito importante, tem muitas pesquisas sobre isso, que as crianças tendem a considerar, atribuir vida às máquinas inteligentes com as quais elas se relacionam, né? Então, isso também já foi dito, vamos adiante. A mídia educação é um direito da criança e do adolescente, está escrito lá, tem 2 ou 3 artigos da Convenção Internacional dos Direitos da Criança e Adolescente que dizem que a criança tem direito à comunicação, etc., não é? À expressão das suas vozes e tal, não é? E o que a gente deveria ter como objetivo é formar o cidadão capaz de todas essas coisas, e especialmente no Brasil, o segundo ponto, exigir a aplicação da lei na regulação da comunicação de massa, né? Isso não temos. Mídia educação, questão 4, não é? Como formar o cidadão? E, mais uma vez, aquelas 2 perguntas voltam, não é? A escola, infelizmente, acumulou atrasos que é preciso recuperar. Então, aí nós temos
as 1000 perguntas que os professores fazem todos os dias na escola. Como tratar da violência, o bullying, etc. e tal, né? E como preparar professores para isso, para escreverem e realizarem cenários de mudança no contexto calamitoso da nossa escola pública. E aí eu quero fazer essa pergunta bem polêmica, que eu gostaria que vocês me ajudassem a responder. Quem são os educadores das novas gerações hoje? Não é? São os professores das escolas públicas, aqueles das escolas públicas municipais que são as menos, não é, bem equipadas, digamos, para dizer o mínimo, ou os formadores nas universidades e faculdades, ou são os outros, os publicitários, os comunicadores, os artistas, os jornalistas organizados, ou às vezes a serviço de, não é, grandes sistemas sociotécnicos, produzindo esses imaginários todos, essas mensagens todas que povoam o imaginário das crianças e dos adolescentes e dos jovens adultos de hoje, não é? Então, a questão 5 é essa, não é? Como fazer das TIC instrumentos de expressão e comunicação? A inovação pedagógica, na minha opinião, poderia ser, e aqui é realmente uma convicção, porque eu trabalho com isso, é a minha militância disruptiva, não é? Eu acho que a mídia educação deveria ser um método na escola, que a mediatização da educação devia ser a técnica, a escola integral devia ser a política, não é, de educação, e a EAD, a educação à distância, como modalidade de formação de professores, pode contribuir muito, mas muito mesmo, porque o professor formado a partir de tecnologias, porque na educação à distância é onde nós temos os melhores exemplos de integração das tecnologias, pelo menos se deveríamos ter, se não temos, é porque estamos atrasados, não é? O professor formado com tecnologias estará certamente melhor preparado para fazer essa inovação pedagógica proposta aqui. Então, é isso. Aí tem um título, Formação de Professores, Tarefa de Sísifo, né? Eu não sou a única a dizer isso, fui uma das primeiras, mas certamente também não a primeira, porque é realmente, eu trabalho com formação de professores desde o tempo que eu era tecnocrata de educação, nos anos 80, vejam bem que lá se vai muito tempo, não é? E, desde então, eu tenho a impressão de, como dizia o Bolívar, não é arar no mar. Ele dizia a democracia na América Latina é como arar no mar, não é? Ou seja, é uma tarefa de Sísifo. Não é? Eu considero que a mídia educação é um meio de sintonizar a cultura da escola, que é ainda do tempo da palavra e do escrito, não é? Com a cultura dos alunos, que é audiovisual, etc. e tal, não é? Que a educação à distância, como eu já disse, me adiantando, né, é um exemplo de mediatização, não é? E, só para terminar, gostaria de lembrar disso, que ser cidadão é ser alfabetizado em todas as linguagens, não é? Mas alfabetizado não só, é ser letrado, é o letramento em pixel, né? E outros, não só em pixel também. E gostaria de lembrar que é responsabilidade da sociedade e dever do Estado, e também um velho provérbio muito em voga na área da educação, isso eu acho que vocês todos conhecem, que é preciso toda uma aldeia para educar uma criança, ou seja, é responsabilidade de todos, dos políticos que estão lá em Brasília, em outros, não é, palácios, não é, e do nosso dia a dia como adultos, sejam como pais, avós, professores, formadores, etc. Muito obrigada.